Obrigado, Orlando. Obrigado também por seguir o tempo à risca. Eu queria anunciar aqui a presença da Lúcia Reis, da Direção Nacional da CUT, presença de Ricardo Novaes, do movimento Metrô Decente, que é um movimento que junta 29 associações de moradores do Rio de Janeiro, 7 entidades, incluindo o Clube de Engenharia, que vem discutindo a questão do metrô. A presença do Fórum Comunitário do Povo, né? E lembrando que o pessoal do movimento do metrô está chamando para uma atividade 1º de maio, que vai ocorrer na Quinta da Boa Vista, onde vários movimentos estão lá, levando as suas lutas. E no dia 2 de maio tem uma articulação, para quem não sabe, o BNDES, que é um daqueles que financiam todos esses projetos, não só em relação aos mega eventos, Copa, mas mega projetos, que provocam diversas violações dos direitos humanos. O BNDES está fazendo 60 anos e está havendo uma série de atividades em relação às violações que são patrocinadas pelo BNDES. E no dia 2 de maio também haverá uma atividade do Dia do Trabalhador, com concentração a partir das 14 horas no Lago da Carioca. Essa atividade vai durar a tarde inteira em relação justamente à questão do financiamento do BNDES a grandes empresas que provocam esse processo que a gente está aqui reunido para debater e discutir. Queria anunciar também a presença do pessoal do Jornal A Verdade e da Juventude, da União Juventude e Rebelião. E eu passo aqui a palavra ao Altair, que é uma testemunha viva desse processo de remoção, desse processo de violação dos direitos, não de agora, mas ele vai contar a sua história aqui para vocês perceberem que esse processo é um processo antigo e que, infelizmente, por mais fracassado que a gente percebe, os poderes insistem novamente em levar adiante esse projeto. Eu passo a palavra ao Altair, da Associação de Moradores da Vila Autódromo. Boa noite a todos presentes aqui, boa noite a mesa. Bom, eu queria começar não falando de imediato da Vila Autódromo. Eu tirei um texto da internet, escrito pelo professor Miguel Valdez. Ele diz assim: aspas são as referências a presidente Dilma Rousseff, que, segundo dizem os jornais, usou esta mesma expressão para classificar a violência do Estado de São Paulo contra a comunidade do Pinheirinho, no São José dos Campos. Barbárie sim, mas e agora? Como vai comportar-se o governo federal? Acomodar-se e reduzir o fato em si mesmo, em si mesmo, acaso, isolado, ou admitir, enfim, que não se trata de uma simples exerção política, como poderia até, com argumentos conceituais, manter na história do Brasil o atual fingimento democrático que esconde esta sociedade de privilégio e miséria, cuja origem se perde na gestação colonial de estrutura escravagista para projetar-se tempos coloniais de estrutura, já falei sobre isso, fora sobre o signo fortemente colorido da pobreza e de seus povos que perdem a alimentação e sequestrada a moradia. A este povo nunca se reconheceu concretamente qualquer direito, apenas bem elaborado, formulações jurídicas, uma bem ordida igualdade na lei. Se todos são iguais perante a lei, como diz lá na Constituição Federal, em seu artigo 5º, a igualdade será sempre sendo a lei abstrata e uma abstração, pois esta, na imposição e eficácia da lei abstrata,
o principal meio de controle da sociedade é através das leis que se reduzem os conflitos individuais, grandes contradições socioeconômicas, e assim como exemplo definitivo que é a contradição entre trabalho e capital, pela regularização do direito do trabalho, fica reduzido ao conflito entre empregador e empregado, e assim também que contradição entre o latifúndio e o agronegócio é a posse da terra, configura-se com conflito pessoal entre o latifundiário e o posseiro. Foi, portanto, com poder político e força e fórmula jurídica que o poder econômico construiu em torno da terra no Brasil, antes dos murões e dos arames farpados, uma quase intransponível cerca jurídica. Uma não, na verdade, duas cercas jurídicas. Uma cerca morta e tecida com normas constitucionais, as leis, regulamentos, regras produzidos por competentes artesãos de variados poderes institucionais, outras vivas representadas por juízes, desembargadores, ministros de saber se lá quantos dos tribunais, principalmente por ferozes policiais, muito bem amestrados, que se revezam com a imprensa, com os cães de guarda da propriedade privada. Isso tem mais coisas, mas é muito longo e eu não vou me alongar nisso. Bom, gente, eu vou começar falando um pouco da minha vida, da minha história. Aos 14 anos de idade, eu tive o desprazer de ser desapropriado de uma comunidade da zona sul do Rio. Ela ficava no Leblon e se chamava Ilha dos Caiçara, porque ela fazia canal com o Clube Caiçara, no Jardim de Alá. Ela pegava aquele canal e até o final do Clube Caiçara, terminando no final do Clube Caiçara, essa comunidade. Naquela época, o governo da ditadura, que hoje eu não acho muito diferente, né, disse que eu tinha que ser removido aos 14 anos. E assim se deu a remoção não só da minha comunidade, mas de várias comunidades, como a Catadoma, Ilha das Dragas, né, Estrada do Pinto, que foi incendiada, ninguém sabe quem colocou fogo nela até hoje, né, e fui morar na Cidade de Deus. E na Cidade de Deus, nos meus 14 anos, chegando lá, às vezes a gente vê muita gente dizer assim, eles vão receber uma casa boa, eles vão ser removidos. Ó, eu não discuto na Vila Autódromo, 4 paredes, eu não discuto na Vila Autódromo, metro quadrado por metro quadrado. Eu discuto na Vila Autódromo uma referência entre as famílias, né, que ali se encontram há 40 anos. São famílias que ali, seus filhos nasceram, que hoje têm 40 anos de idade, né, tem seus laços efetivos ali naquela terra. E é isso que eu discuto, e é por isso que eu reluto pela remoção, e não concordo com a remoção da Vila Autódromo, né, mas continuando, fui parar na Cidade de Deus aos 14 anos, lá fiquei até os 40 anos, para a Cidade de Deus, o governador Carlos Lacerda disse que seria uma cidade modelo, construída ali, e para ali foi todo tipo de comunidade, todo tipo de gente, de tráfico, e ali eu passei bastante tempo, né, de 14 até 40 anos, né, ali eu constituí a minha família, tive 3 filhas, né, hoje tenho mais umas que está aqui presente, e não é filha biológica, mas é do coração, criei desde que nasceu, e não morou na Cidade de Deus, mas eu passei uma luta ali, por conta do tráfico, né, e aí veio a linha amarela, e o nosso prefeito, né, que na época já era o Conde, né, teve que passar com a linha amarela, e eu estava no trajeto também da linha amarela, e mais uma vez eu fui removido, e ali houve um reassentamento, mas eu por opção fui morar na Vila Autódromo.
Chegando na Vila Autónoma, eu encontrei já essa demanda de remoção. E aí eu já estava meio politizado e fiz questão de fazer parte da associação. E eu sou o presidente dessa associação há 6 anos, não por eu ser um ditador, mas sim por ser escolhido pelo meu povo lá, pela minha comunidade, e por eu ter essa história de luta, e por eu não ceder um milímetro, né, os desmandos da prefeitura. Porque pela vontade do prefeito, pela vontade do nosso secretário de habitação, Jorge Bittar, que ele não deveria estar ali naquele lugar, né, ele deveria estar do lado do trabalhador, mas ele escolheu estar do lado do governo, do prefeito, né, que é o que eu considero como ditador, né, e que porque quer remover a Vila Autónoma por capricho, né, e para dar o direito à especulação imobiliária e ali colocar várias edificações depois de 27 dias dos megas eventos terem acontecido. Né? A gente está ali na terra há 40 anos, não tem direito a ela, mas pode se edificar ali para morar a classe média alta dentro do autódromo, e aí não pode ficar uma comunidade que é considerada favela. E é claro, né, para os especuladores da área imobiliária, os imóveis ficam desvalorizados quando se tem uma favela ao lado dessas edificações. E aí querem remover. A nossa luta, ela dura 19 anos, né? Eu sou morador de 17, por isso que eu disse que quando cheguei já encontrei a luta, né? Já tinha outros presidentes nessa luta, né? E eu me enganjei nessa luta e já tive várias reuniões com o prefeito, 3, se eu não me engano, né? E a gente percebe claramente no desejo e na vontade de fazer aquela remoção dele, ele não cede. Numa das conversas que eu tive com ele, ele colocou a culpa no COI, ele disse que era uma exigência do COI, né? Por coisa que o COI manda no nosso país. Então nós não precisamos de governante, precisamos de prefeito, precisamos de governador, precisamos de presidente da República, se é o COI que manda aqui, né? Ele disse isso para mim, foi na presença de várias pessoas, não disse só para mim, né? E disse que isso já estava acontecendo pelo antecessor dele, que era César Maia. Mas todo mundo sabe que ele, antes de ser o prefeito, ter o poder da caneta, ele foi subprefeito e estava junto com César Maia. Então ele estava na jogada junto com César Maia quando isso tudo começou a ser construído. Ele tentou falar isso tudo para mim. Só que eu discuti várias vezes com o prefeito, discuti várias vezes com o Jorge Bittar. Uma das vezes que eu discuti com o secretário de habitação, eu tive o desprazer dele, quer dizer, o desprazer para mim foi um prazer ele ter dito aquilo. Ele me chamou de marxista, ficou vermelho, né? E depois ele se arrependeu, viu que ele tinha cometido um grave erro ali, se levantou, estendeu a mão, e eu educadamente estendi a mão a ele e desculpei, né, por ele ter falado aquilo que para mim foi um prazer ele ter falado aquilo. Depois ele disse também que tinha sido marxista e tudo mais. E é isso, gente. A minha luta é essa. No meu mandato, eu não pretendia mais continuar na associação de moradores da minha comunidade, por já está há 6 anos, né? Mas a gente fez uma luta feroz contra esses governos, né? E os desmandos desses governantes. E algumas pessoas da minha comunidade pedem que eu continue. Eu já estou meio um pouco esgotado, né? Mas eu acredito que se não tiver alguém na minha comunidade de boa índole, que queira tocar a minha comunidade, né, com o mesmo empenho que eu toco, com a mesma vontade de permanecer ali que eu tenho, eu vou continuar. E a minha história é essa, tá? A minha história de luta. Eu vou continuar dizendo não para o Jorge Bittar, eu vou continuar dizendo não para o prefeito Eduardo Paes, e eu quero confiar no judiciário, embora eu vou dizer para vocês que eu sinto muito medo também do judiciário hoje. Né? Por que eu sinto muito medo? Porque está as 3 esferas de governo atreladas aos jogos, né, os megas eventos, embora a vontade de remover a minha comunidade veio muito antes dos megas eventos. E não é por conta dos megas eventos que ela está para ser removida, e sim por conta da especulação imobiliária, como eu já citei aqui, né? E
e eu tenho muito medo dos favorecimentos, né? Há bem pouco tempo nós conseguimos parar uma licitação onde a juíza, né, atendeu uma defensoria, né, junto com uma associação de morador, e o presidente da associação conseguiu fazer esse embargo à Federação de Automobilismo, né. Logo em seguida, o procurador do município fez as alegações dele, né, falando que a gente era um invasor, que a gente tinha o título e que eles respeitavam os títulos, mas que a gente era um invasor e que estavam querendo dar um horário carioca para a gente, estavam querendo atender a gente da melhor forma possível, como o Jorge Militar coloca, né? E essa juíza acabou deixando a eliminar a licitação seguir em frente, né? E deu o caso aí por encerrado, até porque a gente fez isso, porque ele não explicava na licitação do que se tratava. Ele colocou falando nessa licitação de uma nova Vila Autódromo e no Morar Carioca. O Morar Carioca, até o dia inteiro, é um problema da minha casa e minha vida, né? E aí ele não se referia à comunidade especificamente, por isso a gente embargou essa licitação, né? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu já passei por 2 desapropriações, não quero passar pela terceira, né? Eu sou um cidadão desse país, contribuí muito dentro dos meus 57 anos de vida, né? Ajudei a crescer, a fazer essa cidade crescer, ajudei muitos empresários a ficar ricos, né? Então eu acho que eu tenho direito a essa cidade também, como todo dessa sociedade, tá? Muito obrigado.